Fala aí pessoal, estamos aqui no Projeto X, que multiplica suas chances de aprovação. Meu nome é Gabriel Feitosa, estamos hoje aqui no estúdio rural do Projeto X, com barulhinhos de pássaro ao fundo, para dar esse tom um pouco bucólico à sua aula, você se sentir nesse clima um pouco rei do gado, trazendo a continuação das aulas específicas para o UERJ, para os exames de São Paulo, para a Sesgran Rio. Hoje, trabalhando com um tema quentíssimo, o Renascimento. Na aula anterior, que vocês viram comigo, a gente trabalhou o Segundo Reinado, História do Brasil. E, gente, isso é estatístico, O exame da UERJ, uns 3, 4 anos pra cá, vem trabalhando muito com Idade Moderna. Esse período aí que compreende do século XV ao século XVIII, final do século XVIII. A gente percebe aí uma média de 2 a 3 questões que pegam essa cronologia, falando sobre absolutismo, falando sobre reforma, falando sobre renascimento, falando sobre o homem moderno de maneira geral. Para a gente tentar compreender esse período de maneira mais qualitativa, tentar entender isso, principalmente no campo das ideias, a gente percebe que o Renascimento é um tema de suma importância. Essa aula, aliada à aula anterior que nós vimos sobre absolutismo monárquico, uma aula um pouquinho mais antiga que a gente fez lá no meio do ano, essas duas aulas são primordiais para a gente entender toda a Idade Moderna, toda essa era moderna, muito importante para a Europa e para a formação da América. Beleza. Renascimento. Vamos pegar cronologicamente. De maneira mais clássica, a gente trabalha essa cronologia, do século XIII até mais ou menos meados do século XVIII. Primeiro de tudo, galera, a gente vai pegar o Renascimento e vai pegar a palavra pela raiz. Pô, quando você pensa Renascimento, o que diabos renasceu então nesse período? Vai haver o renascimento do quê? É aí que eu estou trazendo uma maravilhosa linha do tempo para a gente entender isso na cronologia europeia. Temos as 3 grandes eras até o período moderno, que exclui a Idade Contemporânea, que pertence ao nosso período. Não vamos trabalhar com a Era Contemporânea por enquanto, não. Quando a gente olha para a Idade Antiga, a gente percebe como a característica principal é o seguinte: a prevalência de uma cultura que vamos chamar de clássica, onde 2 grandes impérios, o grego e o romano, vão prevalecer aí com uma magnitude cultural, política, econômica gigantesca. Os maiores impérios da antiguidade, os maiores impérios da nossa história residem aqui. É o berço da civilização europeia ocidental. A língua latina vai ter isso aqui, o próprio alfabeto grego, que vai dar origem a vários outros alfabetos que a gente conhece. A própria cultura, a própria filosofia, o pensamento humano tem origem, tem gênese. O pensamento ocidental, obviamente, porque o oriental tem origem em outras comunidades, o pensamento ocidental tem origem nisso aqui. Com a queda do Império Romano, 476 d.C., a gente percebe o seguinte: essa cultura clássica vai passar por uma decadência cada vez maior e adentramos em um novo período, a Idade Média. Nesse período, temos a prevalência não mais de uma cultura clássica, mas sim de uma cultura cristã, principalmente católica. A ascensão de nosso amigo J.C., e falamos dela naquela aula sobre periodização da história, Jesus Cristo traz pra gente o início dessa religião cristã que acaba tendo uma influência cultural gigantesca. Passando da Idade Média para a nossa Idade Moderna, que é o período que a gente está analisando agora, a gente vai perceber a ascensão do Renascimento. E o que renasce aqui, galera? Exatamente essa cultura greco-romana que cai em decadência na Idade Média. E você percebe que há uma continuidade. Ela morre aqui, sofre uma decadência, sofre uma queda, mas é resgatada por essa galera, principalmente a partir do século XIII e XIV. Então, respondendo à pergunta inicial da aula, o que vai renascer aqui na Idade Moderna com o Renascimento? Essa cultura clássica, essa cultura greco-romana. E é nesse período que a gente vai ter o quê? A invenção desse termo. A Idade Média como idade das trevas, como uma idade obscura, como uma era de decadência humana. Isso a gente percebe como é comum na nossa cultura atual, Sempre atribuir à Idade Média um período de atraso. Como se o homem só tivesse vivido guerras, mortes, destruições, a ideia da peste, essa ideia de que o homem se envolveu em vários conflitos e não conseguiu resolver nada. É como se a civilização ocidental tivesse emperrado, não passou por nenhuma grande evolução. Gente, isso não é natural. Isso não é uma análise natural que nós temos aí e a gente não pode dar ela como verdadeira. Porque, na verdade, toda essa ideia de que a Idade Média foi negativa, foi ruim, foi atrasada, ela vai ser inventada por esses homens, pelos homens do Renascimento. Essa galera vai negar o seu passado mais imediato
para afirmar o quê? Afirmar lá o período da Antiguidade. Então a gente vai perceber o renascimento dessas características, principalmente no ramo das artes. A gente vai destrinchar melhor as características do Renascimento, mas como definição mais sintética, entenda isso aqui como um conjunto de práticas políticas, econômicas, culturais, filosóficas, muito inspiradas na cultura greco-romana, na filosofia greco-romana, que passa por uma decadência nesse período e acaba tendo seu renascimento aqui, a partir do século XIII e XIV. Vindo para a segunda parte do quadro, no meu cantinho tão esperto, tão querido, a gente vai perceber o seguinte: aonde esse renascimento vai se localizar inicialmente? Onde vai se dar a localização desse movimento cultural? Onde vai acontecer primeiro? A gente já percebeu que é na Europa. Não vai ser na América por enquanto, nem na África, nem na Ásia, enfim. Europa Ocidental. Aonde na Europa Ocidental? Localização que a gente conhece como Península Itálica. Gabriel, posso falar Itália? Não. Sendo bem chato, principalmente você de específica, né? Tem um cara que vai fazer uma prova de história específica. Você tem que utilizar os conceitos corretamente. Você pode falar Itália no linguajar comum, né? Conversa de bar e tal, mas se você quer situar corretamente, a Itália não existe ainda. A Itália não se unificou, ela só vai se unificar no século XIX. Então a gente tem que falar de Península Itálica, um conjunto de repúblicas, pequenos condados, na nossa botinha, né, na que a gente conhece como Península Itálica, que mais à frente, lá no futuro, vai formar a Itália. Então a gente já entendeu esse dado. Inicialmente teremos a Península Itálica como pioneira. Por que diabos? Por que a gente pode entender o Renascimento surgindo tendo essa gênese aqui? E a gente lista algumas características, algumas propostas de causa. Óbvio, gente, se o Renascimento ele vai trazer a cultura greco-romana de volta à tona, vai reviver isso, onde diabos aconteceu o Império Romano? Exatamente nessa península, exatamente nessa localização geográfica. Então você percebe uma aproximação cultural com a própria cultura clássica. A questão da língua, todos os grandes documentos, né, que foram feitos em Roma naquele período, as obras de arte, vão ser remontadas e já estão na Itália, na Península Itálica. A Grécia também está muito próximo. Então essa proximidade geográfica, cultural, linguística, vai fazer com que os italianos, os moradores dessas repúblicas, tenham uma vantagem. Além disso, a Itália não é unificada, ela está totalmente fragmentada territorialmente, o que impulsiona disputas entre grupos aristocráticos. Impulsiona disputas de poder entre membros de uma nobreza, entre pequenos burgueses, entre membros, né, de alguns cargos burocráticos, pessoas que enriqueceram de acordo com o seu sangue azul ou também de acordo com a sua atividade comercial. Tivemos várias famílias na Península Itálica que vão enriquecer muito nesse período de acordo com a compra e venda de artigos de luxo, de artigos de arte. Temos dois exemplos importantes: a família Sforza em Milão e os Medici em Florença. Né? Aqui a galera, né, que é mais viciada no Assassin's Creed, né, esses jogos aí que vem trazendo a cultura italiana à tona, vai conhecer de cara, que é um jogo que fala exatamente desse conflito e fala exatamente desse contexto. Muito bem, inclusive, porque a exatidão histórica do jogo é bacana. Essas famílias aqui, galera, vão ver nesse material greco-romano, em todo esse arcabouço de materiais culturais e artísticos, artigos de luxo importantes para trazer o quê? Poder simbólico, poder político. Ter um quadro de um artista da Renascença na sua casa, seja você membro de uma família dessa como essa, vai te trazer o quê? Prestígio político. Então é a arte agora trazendo status, agregando valor ao seu camarote. Gente, seguindo, importantes cidades comerciais. Temos Gênova e Veneza. Duas cidades que, se você estudou bem o finalzinho da Idade Média, tu vai se ligar no seguinte: as cidades mais ricas da Europa nesse período. E aqui, né, o aluno de específicas tem que ter um pulo do gato, né, tem que ter essa carta na manga. Por que Gênova e Veneza se tornam cidades muito importantes financeiramente na Europa? Tu vai se lembrar de uma paradinha chamada Movimento Cruzadista. As cruzadas que rolaram no finalzinho da Idade Média, especificamente a Quarta Cruzada, apelidada de Cruzada Comercial, tem esse apelidinho, né? Porque muitos membros da burguesia desses estados aqui participaram dessa cruzada. E aí essa galera bombou. Então por que Gênova e Veneza são tão importantes? Por conta da Quarta Cruzada. Isso vai rolar, né, no finalzinho da Idade Média. E aqui, meu amigo, essas cidades são exímias compradoras de artigos de luxo, de artigos artísticos.
e vão estar bombando. Não é à toa que são cidades portuárias, estão abertas aí para o mar, né? Estão abertas aí, né, para o Mediterrâneo, importante sendo também de passagem entre a Europa e também a Ásia e a África. Por fim, o que vai fazer também com que haja um enriquecimento artístico é a atividade dos mecenas, o que chamaremos de mecenato. Quem é o mecenas? O mecenas é o cara que de alguma maneira financia a arte. Ele está próximo a algum tipo de artista, como foi o caso do Da Vinci, como foi o caso do Michelangelo, Rafael. Esses mecenas são caras que vão bancar esses artistas, vão, enfim, construir oficinas para eles trabalharem ou comprar as próprias obras de arte em troca do quê? De prestígio. Se eu estou comprando uma obra de arte, vou colocá-la, né, na parede do meu quarto, isso significa que aquele cara agregou valor à minha casa, agregou valor à minha família. Mexeu com a minha estrutura. Então você percebe o seguinte, aqui uma mão lava a outra. O mecenas está ganhando prestígio e o artista está ganhando o quê? Também prestígio, mas por meio de pagamentos. O mecenas é aquele cara que financia a arte. O início da ideia dos leilões, galera, se dá aqui os leilões de arte. Isso é clássico, né? Por que diabos um cara num leilão ele precisa dar um lance maior do que o outro? Demonstração de poder. É todo mundo vê quem você é. Você levanta o dedo e o seu lance é dito por você. Eu dou tanto. E ali você está demonstrando o seu poder simbólico a partir da compra de material artístico. É aqui que a gente percebe essa virada que para a Europa vai ser primordial. Então, pessoal, a gente já analisou historicamente como é que esse fenômeno se localizou, a gente já definiu, né, o conceito de renascimento, entendemos as causas do pioneirismo italiano, né, na Península Itálica. Agora a gente vai perceber o seguinte, as características mais gerais que vão ser apresentadas dentro desse movimento filosófico e artístico, né, chamado Renascimento. Para entender essas características, que são muitas, sempre bom a gente trazer um macetinho, né? Escreve a palavra carinho de cima para baixo. Sempre tem que ter carinho para fazer isso na vida, né, gente? Qualquer coisa na vida tem que ter carinho. Né? Uma prova, uma videoaula, carinho, enfim. Aqui, escrevendo carinho de cima para baixo, a primeira letra de cada, né, linha, você vai trazer já uma característica. Vamos de cima para baixo normalmente. O C, né, de classicismo. Já observamos essa característica na primeira parte da aula. O resgate da cultura clássica, da cultura greco-romana. Gente, é interessante a gente perceber essa nomenclatura. Existe a Idade Antiga Clássica e existe a Idade Antiga Oriental. A Idade Antiga Clássica compreende Grécia e Roma, os principais impérios ocidentais. E a Idade Antiga Oriental vai compreender o Egito, a Mesopotâmia, a Babilônia, enfim, todos aqueles impérios não tão, né, prestigiosos para nós historiadores ocidentais, né, que vão valorizar muito mais a nossa história do que a deles, então a gente não toma como Idade Antiga Clássica. Então esse classicismo é uma característica muito importante. Descendo, o antropocentrismo. Pega pelo radical da palavra, né? Quem estuda português consegue entender a história muito mais facilmente. Antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. Igual quando você vê antropologia, o estudo do homem, logia, estudo, lógica, antropo-homem. Então você percebe aqui o homem no centro das coisas, o homem no centro do seu próprio universo. Aqui, gente, a gente percebe uma oposição muito grande a uma antiga compreensão de mundo típica do período medieval, que é o teocentrismo, quando Deus está no centro. A oposição entre teocentrismo e antropocentrismo é uma veia importante do Renascimento. Ah, Gabriel, significa então que os homens do Renascimento eles vão ser ateus? Eles vão negar Deus? Não. Eles só não vão utilizar Deus mais, o Theo, né? não vão mais utilizá-lo como o centro de todas as explicações do mundo. O homem agora passa a ser o centro dessas explicações. A partir dele, a partir, né, das próprias aquisições humanas, você pode ser o sujeito das suas próprias ações. E a partir desse sujeito, você pode compreender as ações do mundo. No período medieval, você tinha como grande prevalência de um pensamento mais místico, mais espiritual, mais religioso. Os desastres ecológicos eram explicados sempre por questões divinas. Agora você vai partir de uma compreensão humana, colocando o homem no centro das suas ações. Já adianto, esse antropocentrismo vai ser fundamental para o estabelecimento da expansão marítima. Como é que o maluco vai se lançar ao mar, um oceano que ele não conhece, para desbravar mares que ele nunca viu na vida, sem se colocar no centro das suas próprias ações?
Tá percebendo então a conexão do Renascimento com vários outros eventos da Idade Moderna? Não só a própria expansão marítima. Olha para a religião protestante. Olha para a reforma protestante na Alemanha. Depois, em outros países, com Lutero. Nessas religiões, quem é o instrumento da própria fé? O homem. A própria fé do homem pode salvá-lo. A fé como instrumento de salvação. E essa fé parte de quem? Do próprio homem. A gente já está percebendo uma relação do Renascimento com dois grandes eventos da Idade Moderna, que é a expansão marítima e as próprias reformas protestantes. Isso para o UERJ, galera, é show de bola, é muito importante. Racionalismo. Compreender o mundo a partir de explicações racionais, a partir da égide da razão. Aqui a gente já vai perceber que lá no século XVIII isso vai culminar no quê? Iluminismo. Já vai culminar no século das luzes. Mas isso é um outro assunto que a gente já discutiu em outras aulas. Perceba aqui que, aliado ao pensamento do homem como centro das coisas, o homem também vai colocar a razão como centro das explicações. Você tem que lembrar de cara do Da Vinci. Né? Da Vinci é um cara que vai se basear muito em explicações racionais para os seus estudos físicos, químicos, biológicos. Né? Da Vinci é um cara que a gente pode ficar aqui até amanhã citando profissões que ele acabou seguindo, ofícios que ele acabou desenvolvendo ao longo da sua vida. Um cara que vai se pautar muito no pensamento a partir da razão. Individualismo. Essa característica aqui, geralmente os alunos compreendem de maneira um pouquinho errada. Não significa que o cara vai pensar só nele e vai excluir os demais. Não é isso. Não é esse individualismo que a gente entende hoje em dia. Aqui é a valorização do indivíduo. Ué, Gabriel, então cai na mesma coisa do antropocentrismo. Individualismo e antropocentrismo é a mesma coisa? Não. O homem vai se entender como centro das suas ações, beleza. Agora, quando ele passa a se entender como um indivíduo, como um sujeito que pratica ações, isso vai culminar, sabe o quê? Os caras vão começar a assinar as suas próprias obras de arte. No período medieval, é óbvio que existiam artes plásticas, a pintura, inclusive belíssimas daquele período. Mas se você perceber, não é uma marca da arte medieval os artistas assinarem as suas pinturas, as suas obras. Por quê? Eles vão dizer que só conseguiram pintar aquilo a partir de uma iluminação divina, a partir de uma inspiração de Deus. Então não foi obra dele, foi uma obra do cara lá de cima. Quando o cara passa a se valorizar como indivíduo, ele vai assinar a obra. E aí esses artistas vão valorizar o seu talento, a sua perícia. E não vão dizer que receberam isso, logicamente, de Deus. Então você percebe uma valorização das questões individuais, das perícias, dos talentos individuais. Naturalismo. Grande parte das artes, das obras artísticas desse período, principalmente também da literatura, vão falar muito das características da natureza. Tanto da natureza externa, como da natureza interna do homem. O homem colocado de maneira natural, a gente percebe como grande parte das mulheres e dos homens são retratados nus nessas obras, tratando um pouco do corpo como algo que deve ser mostrado, e a natureza ao seu redor, seja a fauna ou a flora. Então a gente percebe a prevalência de um pensamento que vai privilegiar características mais naturais. Não é à toa que as mulheres do Renascimento são mais rechonchudas, né, gente? Essa questão da mulher como um centro de coisas naturais, ela não deve se colocar pudica, enfim, escondendo o seu corpo. Isso é natural, deve ser mostrado. Isso é típico desse período. No H, a gente pode pegar duas características. O hedonismo e o humanismo. Hedonismo, galera. Valorização dos sentidos, dos prazeres. Valorização da vida material e da vida carnal. Vamos viver o aqui e o agora. E não ficar o tempo inteiro vivendo pensando nas consequências do pós-morte, nas consequências do além. Percebemos isso em várias pinturas desse período. A valorização dos sentidos, do toque, do paladar, do olfato, da visão. A pintura renascentista é uma pintura que você tem que experienciar de todas as formas possíveis. Você se sente quase dentro do quadro, né? Porque ele salta aos olhos. É exatamente porque ele quer aguçar os seus sentidos. Além disso, percebemos a valorização do humanismo. E aqui também vocês caem num problema. A gente não pode confundir humanismo com antropocentrismo. Tu fala, aqui valorização do homem. E aqui também a valorização do homem, Gabriel. Não exatamente. O humanismo tem que ser definido como a filosofia do Renascimento. Como assim? Um conjunto de práticas e pensamentos, principalmente no ramo da lógica e da filosofia, que vai valorizar os estudos sobre o homem.
A história, a filosofia, a lógica, enfim. Tudo aquilo que o homem produziu e que também serve de objeto para olhar para o próprio homem. Então aqui é uma valorização das ciências humanas, do conhecimento produzido pelo próprio homem. E você tem vários humanistas nessa época, né? Acho que o principal é o Maquiavel. A gente já falou do Maquiavel em outras aulas, mas ele é um humanista primordial, que vai olhar para o príncipe como homem, vai olhar para o príncipe individualmente a partir de uma lógica antropocêntrica. Por fim, acho que o mais tranquilo é o O, né? Traz o otimismo, essa negação do passado. Que passado é esse? A Idade Média. E a afirmação de um futuro muito melhor. A afirmação de um futuro a partir do nosso presente, sempre calcado em questões racionais, sempre calcado no homem, pescando um pouco dessa cultura clássica para estabelecer um futuro bem melhor. E eles vão dizer, né? Estamos na Idade Moderna. O próprio termo Idade Moderna também é cunhado nesse período. E o adjetivo moderno já é um adjetivo bom, né? No fulano é moderno, no fulano tem características modernas. E o fulano que é medieval, ele é ruim, ele é grosso, ele é tosco. O passado é chato, o presente é bom e o futuro vai ser muito melhor. Gente, obrigado. Renascimento é isso aí. Para o estejam quentes, que é um assunto bem interessante.